Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma passagem que está no Velho Testamento, um salmo, um cântico de romagem. No livro de Salmos, nós temos ali do Salmo 120 até o 134, alguns salmos que são cânticos de romagem, que um aglomerado de cânticos que os judeus moradores de regiões distantes de Jerusalém costumavam entoar no caminho para Jerusalém quando iam para adoração. Todo judeu que morava distante tinha que pelo menos uma vez por ano ir para Jerusalém. E são lindos, trazem mensagens inspiradoras, poderosas e nos mostram um pouco do nosso Deus, a quem servimos, a quem adoramos. Hoje gostaria que você abrisse comigo no Salmo 121. Nós estamos vivendo momentos de muita angústia, muito sofrimento, mas eu acho que a humanidade sempre viveu assim, nunca foi diferente. Às vezes a gente fica aturdido, com tudo que está passando, mas a humanidade já experimentou guerras mundiais, guerras locais, já experimentou fome, já experimentou todo tipo de problema e dificuldade. E todos nós, individualmente, como pessoas ou como famílias, passamos por desafios muito grandes às vezes, que parece que vão além das nossas capacidades. E esse salmo é muito inspirador. Nós vamos ver uma comunhão entre o salmista e cada um de nós. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Famoso esse salmo, O salmista se identifica com todos nós. Com certeza, todos nós passamos por momentos de aflição, Uma situação muitas vezes desesperadora. Os chamados becos sem saída, chamados fundo do poço, ou também conhecidos como uma sinuca de bico. E o que não falta é apelido para essa situação que muitas vezes nós nos deparamos. A autoria desse salmo, atribuída a Davi, embora não possamos ter certeza disso, a única certeza real que nós temos é que o rei Davi, antes de ser rei e também depois disso, passou muitas vezes por situações de aflição. Quando Saul empreendeu uma caçada para matá-lo, e ele teve que se esconder, e ele ficou no buraco de uma caverna, escondido, sem saber o dia de amanhã, sem saber o que aconteceria em seguida. Muitas vezes nós estamos em situações parecidas. Elevo os olhos para os montes. O que quer dizer isso? Essa expressão, Quando estamos aflitos, quando estamos cansados, quando estamos derrubados, ou normalmente estamos no chão, E qualquer sensação dessa, imediatamente a nossa intuição nos faz olhar para cima. Sabe quando que a gente aprende isso? Quando é criança. Logo criança começa a andar e cai. Da onde lhe virá o socorro? Por que ela levanta para cima os olhos, Todas as vezes que nós estamos caídos, nós levamos os olhos, porque aprendemos isso já pequenos,
o socorro virá dos nossos pais, avós, irmãos mais velhos, né? Professores, alguém mais alto, em estatura, em conhecimento, em condição financeira. Quando estamos quebrados, emocionalmente, a gente precisa de alguém mais elevado, mais forte, um psicólogo, um terapeuta, um amigo, um conselheiro, alguém que esteja acima. Então, elevar os olhos, quando o salmista coloca eu, está na primeira pessoa, elevo os olhos para os montes. O que ele está declarando? Que ele está caído, ele está aflito, ele está em desespero. Ele está numa situação, numa sinuca de bico, né? Então, muito comum, depois de crescermos, nós esquecermos disso e começar a olhar para o lado. Não admire, né? Se você faz isso, eu faço isso. Nós temos a tendência a mudar o foco. Depois de adultos, né? Depois de fortes e autossuficientes, o máximo que a gente faz é olhar para o lado. E aí vêm as decepções. Muitas vezes nós buscamos o socorro em alguém ao lado. Marido e esposa, esposa e marido, pais e filhos, patrão e empregado, vizinhos, médico, dentista, advogado. A gente vai pedir socorro para alguém do lado. E muitas vezes a gente se decepciona. Por quê? Não são raras as vezes que sofremos essas decepções com as pessoas. Por quê? Sabe por quê? Porque elas também estão no mesmo barco que você. As pessoas também andam aflitas, estão inseridas no mesmo contexto, também estão angustiadas, atribuladas, sendo desafiadas diariamente, né? Envolvidas com suas próprias tribulações, vivendo suas próprias angústias. Muitas vezes, as armas e ferramentas que elas dispõem para nos ajudar são as mesmas que nós já temos. E elas são ineficazes, são ineficientes muitas vezes, né? Então vem a decepção. O salmista se identifica conosco. Estou aflito. Quando ele diz, eleva os olhos, é a mesma coisa, estou aflito, né? E ele pergunta com todas as letras, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Vamos agradecer a Deus, gente, que Deus inspirou um salmista a escrever esse salmo, a ter isso registrado. Olha que bênção! De onde me virá o socorro? Ele verbaliza, ele questiona, ele traz a sua busca, o seu clamor à tona, né? Está registrada essa lição. O salmista também responde com todas as letras. O meu socorro virá do Senhor. Eleva os olhos para os montes. Isso é desespero. Estou caído, cansado, abatido. Tentações e provações são comuns a todos nós. De onde me virá o socorro? Isso é busca, isso é clamor. Questionamentos são naturais. Desde o por que eu? Por que comigo? Por que agora? Ou quando? Até quando? Né? Quem me salvará? Esses questionamentos são naturais. As aflições são comuns e os questionamentos são naturais. Mas a resposta está no texto. Meu socorro virá do Senhor. Repete comigo. Meu socorro virá do Senhor. Meu socorro virá do Senhor. Elevo os olhos aos montes. Isso se chama fé. Fé baseada numa confiança, numa dependência,
numa entrega. Eu confio. Baseado no que o salmista se entrega? Baseado no que ele confia? Olha a continuação da leitura, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Isso é poder. Poder. Você já imaginou o que é fazer o céu e a terra? Eu faço uma embituração e fico se achando. O médico faz um diagnóstico, fica se achando, entendeu? Nós fazemos pequenas coisas e a gente se acha. Deus fez os céus e a terra, Ele construiu todo esse universo. Ele fez a mim e fez a você. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? Não, nada, absolutamente nada. Ele fez os céus e a terra. Ele tem poder e, mais do que isso, ele tem zelo. Continuando na leitura, versículo 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Ele nos dará forças, não permitirá que teus pés vacilem, quer dizer, quando as nossas pernas estiverem bambas e fracas, que não sustentam o peso, Deus dará essa força. Ele firmará nossos pés, para que nós possamos continuar em pé, continuar a caminhada. Ele nos fortalecerá. E nosso Deus é um Deus zeloso, ele sequer pisca, cochila. Dormitar, sabe o que é dormitar? Não dormitará aquele que te guarda? É isso. Às vezes Denise está lá conversando comigo, eu estou no sofá e eu... Você está dormindo enquanto eu falo? Não estou dormindo. Né? Não estou dormindo. Dou aquelas cochilas. O professor está dando aula, está falando, tá, a pessoa está... Isso é dormitar, sabe? Dá aquelas apagadinhas. Deus jamais, ele não dormita, ele não cochila, ele não pisca diante da sua aflição, da minha aflição. Deus está atento, ele é zeloso, ele é o melhor cuidador que existe no universo, né? Ele é um cuidador responsável, ele é o suprassumo dos cuidadores. Peça para um ser humano cuidar e vigiar. Lembrei agora de Jesus Cristo. Acabamos de celebrar a ceia, né? Depois de celebrarem a ceia, cantaram um hino, foram para o Monte das Oliveiras. Pegou 3 com ele, Pedro, João e Tiago, e levou lá. Abre Mateus, vale a pena ler esse texto. Mateus 26, versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse:
ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Se você pensar em depender das outras pessoas, para que elas vigiem com você, sinto muito, a decepção é quase certa. Eu sempre falo para as pessoas que estudam a Bíblia comigo, olha, se eu não te decepcionei ainda, aguarde, é só uma questão de tempo, falta pouco. Já já você vai se decepcionar comigo, porque eu sou falho, humano e pecador. Mas levante seus olhos para o alto e Deus não te decepcionará. Olha um pouquinho de novo nessa passagem. Você notou alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Eu acho que o salmista tinha amigos iguais aos de Jesus, né? Estava em aflição. 3 vezes Jesus pediu, 3 vezes eles dormiram. Mas o interessante dessa passagem que nós lemos é que Jesus estava em aflição. Jesus estava angustiado até a morte. Ele estava na mesma situação que você e eu já nos encontramos. E o que ele fez? O próprio Jesus estava vivendo uma mega aflição. Ele seria morto no momento iminente ali, no dia seguinte. Caído, com o rosto em terra, o que ele fez? Elevou os olhos para os montes e gritou bem alto: de onde me virá o socorro? Como ele já sabia a resposta, afinal ele também já tinha lido o Salmo 121, ele orou a Deus. Jesus orou a Deus, buscou, clamou com suor de lágrimas, lágrimas de sangue. Olha o tamanho da aflição que ele estava vivendo. Se Jesus olhasse em volta, a quem ele pediria socorro? A Judas, que o vendeu por 30 moedas? A João, que pediu que um raio caísse do céu para queimar os outros evangelistas, que não era da turminha? A Pedro, que o negaria 3 vezes naquela mesma noite? A Pilatos, que lavaria suas mãos no dia seguinte? A multidão que ele tinha curado e abençoado, que no dia seguinte gritaria: crucifica, crucifica. Se Jesus olhasse para o lado, para quem ele pediria socorro? Não, Jesus olhou para o alto. Jesus clamou ao Pai, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Porque Jesus sabia, Salmo 121 diz, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Jesus foi cuspido, humilhado, maltratado, mas ele não abriu a sua boca. Por quê? De dia não te molestará o sol, versículo 6. Jesus sabia que as provações viriam durante a sua vida aqui. Mas ele tinha Deus à sua direita. E Jesus morreu naquela maldita cruz, confiadamente, como o bendito de Deus. Por quê? Ainda no versículo 6, ele sabia que nem de noite te molestará a lua. Nem durante a sua vida, nem durante a sua morte, ele deveria temer mal algum. Por quê? O Senhor estava no controle de tudo. Versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que Deus! Que protetor!
Que amor a cada um de nós, seus filhos, esse Deus tem demonstrado. Para encerrar, eu gostaria de relembrar aqui um lindo sermão que o nosso irmão Laerte pregou certa vez, falando sobre José, que havia sido jogado num poço. E no poço, José só podia olhar para cima. Não tinha nada em volta que ele pudesse olhar, ele só podia olhar para o alto, da onde lhe viria o socorro. Quando Deus disse para Noé, faça uma arca, e deu instruções de como deveria ser essa arca, Deus mandou fazer 3 pavimentos, e toda fechada na sua lateral, e falou, e no alto, em cima, durante faça uma abertura de um côvado, a volta toda da arca. Para quê? Para que todos, as famílias e os animais que estivessem lá pudessem olhar para o alto e ver de onde lhes viria o socorro. Nós somos pessoas que precisam de Deus. Todos nós. Não somos autossuficientes e não podemos contar uns com os outros. Devemos amar uns aos outros e acudir, socorrer. Quanto que Jesus bateu nessa tecla. Obrigado, Géser, por demonstrar isso hoje aqui na hora da oferta. Nosso alvo, nosso foco é cuidar do próximo. Jesus insistiu muito nisso, porque é nisso que nós somos falhos. Né? Mas o próprio Jesus foi sepultado, e acredita, ele estava morto quando foi colocado no túmulo. E um túmulo escavado na rocha significa que não tinha abertura nenhuma. O túmulo foi selado com uma grande rocha na entrada e colocado lacre para que não fosse removido. E mesmo assim, ele ressuscitou. Porque Deus, meu amigo, o Criador Todo-Poderoso dos céus e da terra, o Senhor guardará para sempre a tua saída e a tua entrada. Guardará a tua saída deste mundo e a tua entrada na eternidade. Eleve os olhos. Deus te abençoe. Ótimo domingo para você.